Olá, hoje nós temos como convidado aqui no RDTV o médico ortopedista Dr. Márcio Moraes para falar um pouco sobre a importância de buscar o atendimento correto de imediato quando se acontece, por exemplo, um trauma ou algumas situações da área de ortopedia. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Que situações, por exemplo, de trauma podem ocorrer que as pessoas devem buscar o atendimento médico ou, às vezes, que consequências isso pode trazer se não houver esse atendimento? Bom, o trauma normalmente ele ocorre no ambiente domiciliar, pode acontecer com crianças, com idosos, são os mais frequentes, são as quedas da própria altura e às vezes você não procurar de imediato o atendimento especializado, que é o atendimento realizado pelo ortopedista, pode levar ao início de que o paciente possa ter uma fratura e pode levar inicialmente aí a uma consolidação viciosa, ou seja, a fratura começar um processo de cicatrização de maneira inadequada. Por isso que o adequado é você procurar o atendimento, ser atendido por um especialista, onde normalmente ele vai realizar a radiografia e irá realizar o diagnóstico e assim poder realizar a imobilização ou o tratamento adequado que o paciente necessite. Quais seriam os sinais de fratura? Porque às vezes a pessoa assim caiu, bateu o braço, a mão, inchou um pouco, não, porque a gente imagina uma fratura algo muito doloroso, que a pessoa não aguenta, não suporta e corre para o hospital. Mas pode haver com sintomas mais leves e aí correr esse risco da pessoa não buscar ajuda? Sim, boa pergunta. O limiar de dor varia muito de paciente para paciente. Claro que, se tratando de uma criança, às vezes ela tem um limiar mais baixo de dor, mas independente, é importante você procurar um ortopedista especialista, porque mesmo uma criança pode ter uma pequena fissura ali que vai ficar incomodando a criança só de encostar, só de apertar na mão ou na perna ou no pezinho da criança. E em relação a alguns sinais, normalmente a pessoa que tem dificuldade de movimentar a articulação, quando você aperta o local onde a pessoa bateu e ela tem uma dor que tem um limiar de dor um pouco maior, é necessário você procurar um ortopedista. Uma outra queixa é que às vezes a pessoa ela não consegue fazer o movimento do membro, então ela fica com o membro numa posição de defesa. Então nessa situação é importante procurar o mais rápido, o mais breve possível a avaliação do ortopedista. Quais os riscos, por exemplo, também para esse tipo de acidente doméstico para os idosos? Olha, os idosos, pela questão da fragilidade óssea, normalmente eles vêm acompanhados de fraturas de fêmur, fratura do quadril, que se eles acabam ficando acamados, eles podem levar a infecções secundárias, como uma infecção urinária, uma pneumonia, e pode levar a complicações mais graves. Principalmente o idoso, o importante é a procura imediata. Por mesmo que às vezes ele tenha um sintoma mais leve, de dor não tão intensa, é importante você ir procurar um atendimento inicial. Às vezes é uma fratura sem desvio, é um tratamento mais simples do que você esperar que essa fratura evolua e leve a alguma complicação futura. Doutor, quando a pessoa procurou o médico, precisou imobilizar, né? Às vezes precisa de medicação, mas assim, depois, ela necessariamente vai precisar de fisioterapia? Que situações que precisa ter depois um acompanhamento também? Olha, normalmente quando o membro ele fica imobilizado por uma fratura, ele acaba levando a uma rigidez da articulação, ou seja, acaba sendo mais difícil você ter o ganho de movimento depois, além de uma diminuição da massa magra, uma diminuição de massa muscular. Então, o papel do fisioterapeuta é muito importante nesse caso, para auxiliar a reabilitação adequada do membro e também para reabilitar as funções das atividades diárias, porque a pessoa quer voltar a ter as suas atividades que ela realizava anteriormente, de cozinhar, conseguir fazer as suas atividades de limpeza. Então, a fisioterapia faz parte do tratamento ortopédico. Dificilmente você tem alguma fratura que o paciente, pelo um período longo de imobilismo,
consiga realizar a reabilitação de maneira isolada. Normalmente ele precisa de uma ajuda especializada. Uhum. Falando um pouco aí também de outras questões, que a gente até conversou um pouquinho antes, né, de gravar, dores lombares, dores nas costas, que tipo de problemas a pessoa pode ter quando ela apresenta essas dores e de repente ela não procura aí achando que é, sei lá, cansaço, excesso de trabalho, o que pode ocasionar? Sim, a queixa da dor lombar é uma queixa muito frequente no pronto atendimento, né? E ela, às vezes, ela pode vir com outro sintoma associado. Pode ser uma infecção urinária associada, mas pode ser o início de um problema na coluna lombar que, se não realizado o tratamento precocemente, vai levar a uma complicação futura. Então, às vezes, o paciente ele tem uma queixa de dor lombar, ele está ali com o início de uma protusão discal, uma hérnia de disco, que é, às vezes, com um tratamento com uma fisioterapia, com um repouso, com o medicamento adequado, ele vai conseguir contornar a evolução dessa condição de problema, dessa condição lombar. Se ele só vai tomando medicamento em casa e não faz o diagnóstico, não faz o exame de imagem que necessita, às vezes ele vai deixar passar um diagnóstico que inicialmente seria um tratamento muito mais simples e quando procurar o atendimento especializado, às vezes necessita até de um tratamento cirúrgico. Por isso a queixa de dor lombar é muito frequente e deve ser sempre avaliada com critério, com exames subsidiários, além do exame físico. Tem alguma idade em que é mais comum esse tipo de dor, de problema? Olha, a queixa da dor lombar, da lombalgia, é frequente em todas as idades, tanto no sexo masculino quanto no feminino. Mas a pessoa que realiza uma atividade de carga, que faz muito esforço que realiza trabalho pesado e não está com a musculatura preparada, ela é mais suscetível a esse tipo de queixa. Então, por isso que, como a gente acabou de discutir, o auxílio do fisioterapeuta, né, para fazer o alongamento, fazer o preparo dessa musculatura. Claro, tem que ter o diagnóstico preciso antes, para saber aonde é o limite do paciente. Né? Aí, além de fisioterapia, atividade física, o que é orientado não só para o pós-tratamento nessas situações, mas para prevenir também esse tipo de problema? Sim, o fortalecimento da musculatura, ele previne a evolução da doença lombar. Né? Então, você tem que ter o fortalecimento da musculatura abdominal, um fortalecimento aí da musculatura paravertebral, da musculatura próxima da coluna lombar, mas isso tem que ser feito com a ajuda ou de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta. Você realizar, não, eu vi um vídeo, eu vou fazer de maneira isolada em casa, pode ocorrer um vício postural ali, um erro ao realizar o movimento e acabar piorando, tendo uma piora da queixa, a pessoa não conseguir evoluir aí no quadro de mobilidade da coluna. Então, nesse caso, tanto do exercício com carga quanto do fisioterapeuta, o ideal nunca fazer de maneira isolada, fazer sob supervisão. Nesse tempo de pandemia, nesse ano, doutor, a gente viu que cresceu muito o número de profissionais, até da educação física mesmo, mas dando as aulas online, fazendo atividades ou vídeos orientando as pessoas. O senhor percebeu algum aumento de problemas relacionados a isso? As pessoas fazendo sozinhas em casa, acompanhando pela internet? Sim, teve um aumento, né, em relação a esse tipo de atividade que não era frequente antes. E até para os profissionais até se adaptarem e conseguirem passar essa informação para o paciente, para o cliente que ele estava fazendo ou atividade de educação física ou para atividade de fisioterapia, levou mesmo um tempo até o paciente até entender como que fazia o exercício. Teve um aumento de queixa relacionado ao exercício de maneira inadequada. Mas a maioria das vezes era o paciente que procurava a gente, os colegas no hospital, eles estavam realizando de maneira isolada, sem orientação. Essa era a maior queixa. Eu comecei a ver pela internet, comecei a fazer e começou a aumentar a queixa. Então, o movimento, ele tem que ter uma orientação e ele tem que ser realizado. Às vezes a pessoa começa com uma carga leve e fala, não, eu não estou sentindo nada, e já tem um aumento muito abrupto da carga. Aí começa a ter dor e aí vem outras queixas associadas, né? Isso é comum. Bom, uma outra questão também sobre, ainda na sua área que a gente gostaria de abordar, é sobre infecção óssea. O que é infecção óssea? Que sintomas que podem ser um alerta?
Olha, normalmente o paciente que procura o pronto atendimento por um quadro de infecção, ele procura porque ele está com uma dificuldade de movimentar uma articulação, de mexer uma articulação, associada a um calor local. Além disso, pode ter algum ponto de saída de secreção e associado à febre. Pode ter associado a um trauma, às vezes uma ferida que entrou alguma bactéria ali dentro da articulação e levou a infecção, ou às vezes até uma infecção à distância. A pessoa teve lá uma infecção de garganta ou uma infecção em outro local e a bactéria achou a articulação o melhor ambiente ali para se instalar e levar a uma infecção articular, que é o que a gente conhece como pioartrite. E essa é uma emergência ortopédica, então deve ser procurado o ortopedista o mais breve possível para realizar o tratamento necessário. E aí, o sinal é a febre? O sinal é a febre e a dificuldade de mobilizar a articulação. E tem também alguma idade que a gente imagina às vezes mais, ou idosos ou crianças, tem algum... Olha, é muito frequente nas crianças, mas pacientes também que têm um quadro de imunossupressão, alguma doença associada, pode levar a um quadro de pioartrite ou alguma de infecção óssea associada. Os pacientes acamados, também eles têm a predisposição aí a desenvolver a infecção óssea, né? Então já é um alerta, né? Se a pessoa já faz algum tratamento. Sim. Bom, o senhor é do grupo do Hospital São Mateus, né? Vocês estão iniciando agora, no começo do ano, um atendimento 24 horas na ortopedia? Como que vai funcionar isso, doutor? A partir do dia 11 de janeiro, a gente vai iniciar agora o atendimento 24 horas, presencial pela equipe de ortopedia, todos os dias da semana. Além da equipe da ortopedia, vai ter a equipe clínico também que vai estar... já possui, vai ter a equipe da ortopedia e a equipe da radiologia lá, para caso seja necessário fazer exames de imagem, subsidiários, vai estar junto com a equipe da ortopedia. O 24 horas então vai ser plantão, não precisa ligar para marcar nenhuma emergência? É um pronto atendimento, tem necessidade de atendimento de ortopedia, caiu, bateu, machucou, pode ir lá, vai ter um ortopedista para fazer o atendimento de emergência e, além disso, vai ter uma equipe de retaguarda que vai dar suporte para a equipe de emergência que está lá no pronto atendimento. E ali já tem todos os exames possíveis para serem feitos, né? Sim, ali tem a parte de exames laboratoriais e exames de imagens, são os exames complementares. Né? Então, ok. Mais alguma questão que a gente não abordou, o senhor gostaria de trazer ou reiterar? Olha, eu acho que mais essa questão agora da disponibilidade da equipe de ortopedia que vai estar lá para essas emergências. E também, na equipe de ortopedia, existe o atendimento ambulatorial, que no Hospital São Mateus, que tem todas as áreas de subespecialidades. Como hoje a gente tem conhecimento, a ortopedia ela acabou se fragmentando em estudo da coluna, a especialidade da coluna, a especialidade de mão, a especialidade do ombro e cotovelo, especialidade do joelho, subespecialidade do pé. E lá no Hospital São Mateus a gente tem todas as subespecialidades para fazer um atendimento ambulatorial, porque às vezes a queixa inicial que o paciente tem não é de um atendimento de emergência, ele necessita fazer um acompanhamento ambulatorial. E no Hospital São Mateus a gente consegue dar esse atendimento em todas as subespecialidades. Bacana. Muito obrigada, então. Obrigado pela oportunidade. Joia. Nós conversamos com o Dr. Márcio Moraes, ortopedista, do grupo do Hospital São Mateus, então fica aí essa dica para você, né, se você precisar. E falamos um pouco de questões de trauma, infecção óssea, dores lombares que podem trazer aí problemas na articulação. Você pode aproveitar e encaminhar essa entrevista para pessoas que, de repente, estão vivendo essa situação, tem problemas, né, às vezes tem traumas em casa, acidente doméstico, tem alertas importantes que ele trouxe aqui para a gente. Então, fica essa dica, curta e compartilha. Nossa entrevista está no YouTube, no site RDTV, RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.